Bom, pessoal, bom dia a todos, muito obrigado, presidente, aí por estar aqui com a gente. Aí, é um convite que para a gente é muito importante, porque reforça muito o direcionamento que o presidente tem dado para os ministros, e os ministros, o ministro Valdez é um defensor muito grande dessa agenda de a gente fortalecer o Pacto Federativo, ou seja, o governo federal, né, ele é um governo que está voltado para a gente construir desde os instrumentos, o diálogo muito forte, ou seja, construindo com estados, com governadores, com prefeitos. Então, agradecer mesmo a oportunidade de a gente estar discutindo aí uma pauta tão estruturante quanto essa. Cumprimentar o nosso presidente, eu acho que foi algo assim também, não só pela, por estar nos recebendo aqui tão bem hoje, mas por ilustrar um pouco dessas mudanças, né? A gente está falando aí, talvez, de uma agenda, né, do milênio passado, né, e iluminação, né, é algo básico, né, é segurança, enfim, é uma série de questões aí do mundo urbano, mas isso também traz para a gente uma reflexão muito importante. Eu acho que, aí cumprimentando também o nosso colega Manuel, trazer essa questão da urgência, né, do senso de urgência que a gente tem que ter para uma agenda que é crítica, né? Ou seja, a gente está falando aí de cidades inteligentes e cada vez mais integrando serviços, né? Mas perceber que a gente está em 2025, há 5 anos de chegar na Agenda 2030, né, com uma série de objetivos de desenvolvimento sustentável pactuados em todo o globo e, infelizmente, com uma série de frustrações. Então, assim, a gente precisa ter esse senso de urgência. Eu já aproveito para cumprimentar, né, o colega da Frente Nacional, né, de Prefeitos, a própria CNM também. Eu acho que são grandes representantes conglomerados de muita legitimidade, tá, desse pacto federativo, né, desse ente municipal, e a gente tendo experiências aí nas três esferas sabe a dificuldade. Muitas vezes o prefeito entra, né, numa descontinuidade muito grande, entra sem equipe, né, entra, por exemplo, em municípios com 2.000, com 5.000 habitantes, em que ele não tem 10 servidores efetivos com memória, às vezes o computador foi levado, enfim, uma série de desafios. Como que a gente ajuda esse prefeito, esse ente municipal a entrar numa agenda tão estruturante, tão importante, né, e tão complexa, de certa forma, né? A gente está falando aí de contratos incompletos, contratos de 30 anos, contratos com uma série de complexidades, agente regulador, enfim, políticas nacionais, uma série de complexidades que realmente, para um prefeito que muitas vezes está lá no interior, enfim, né, nesses mais de 5.570 municípios que a gente tem, com uma diversidade muito grande, né, como que a gente consegue alcançar eles? Então, muito importante estar, né, com essas instituições. E, por fim, cumprimentar o nosso colega Tomé, né, que é o nosso coordenador aí finalístico dentro do governo federal, né? O ministro destaca muito isso também, ou seja, a gente tem aí polos, né, coordenadores temáticos das políticas finalísticas, e essa parte, né, da gestão, né, de cidades inteligentes, da orientação, vem muito aí da coordenação do Ministério das Cidades. O ministro Jader ele tem feito um trabalho fantástico aí junto com a equipe, cumprimentar o Yuri também, enfim, em nome dele, o Denilson, enfim, toda a equipe também do Ministério da Integração. São ministérios muito próximos, né? A gente já esteve junto, hoje continuamos juntos, né, no mesmo prédio, inclusive, então compartilhando aí não só espaços, mas agendas também, né? Então, dentro dessa agenda de cidades inteligentes, a gente tem então uma coordenação geral dentro da presidência, né, que é orientada pelo PPI, e o PPI coordena esse ecossistema. Isso é muito importante a gente destacar, tá? Então, a gente tem aí um ecossistema cada vez mais fortalecido. BNDES é a nossa boutique de estruturação de projetos complexos, né? Pipeline de saneamento. O BNDES aí está com 9 leilões até o final do ano que vem, 80 bi de CAPEX, 9 estados. Então, assim, projetos muito importantes, né, e cada vez mais integrados. Parece que não tem a ver, mas a gente já está falando em drenagem, né, saneamento, água, conexão
com as cidades inteligentes também, ou seja, isso tudo cada vez mais integrado em função dessa transformação digital e tecnológica que a gente vem vivenciando. Um pouco do que o Mário falou também, também dessa cobrança crescente, a percepção do cidadão cada vez mais em função das redes, de pensar, bom, peraí, por que eu não estou tendo acesso a esse serviço se o meu vizinho na cidade ao lado está tendo? Então, uma cobrança muito forte. E, por outro lado, uma percepção também da administração pública de que a gente não pode mais demorar 5, 6 anos para estruturar esse tipo de projeto. A gente não tem mais esse tempo. Então, o governo federal, por meio do Ministério do Planejamento, tem trabalhado muito nessa ideia de orientar, por meio de caravanas, os prefeitos, agora nesse próximo PPA, que vai ser o último PPA antes da Agenda 2030, PPA completo, né? Então, de a gente incorporar, assim, então, os municípios terem já previsto, quem não tem ainda um programa de PPPs, né, no seu PPA, de prever a possibilidade, por exemplo, de contratar um desses estruturadores que o governo federal tem disponibilizado, e a gente tem BNDES como referência, né, nessa parte complexa, né, estruturar, por exemplo, concessão para recuperação de áreas degradadas, modelo absolutamente inovador, com crédito de carbono, enfim, uma agenda muito nova. Temos o Caixa FEP também, que é um grande motor, tem uma tradição, principalmente nessa agenda de cidades inteligentes. E agora, mais recente, ano passado, a gente lançou o FIDIRS, a gente ainda tem sondado e compartilhado, mas é um fundo que nasce já com 1 bi, né, mais uma alternativa dentro desse ecossistema que é coordenado pelo PPI, além de outras fábricas que vêm sendo estruturadas. Tá? Então, tem BNB também, que está para lançar a fábrica. Então, a ideia é que a gente multiplique mesmo, próprios estados também estão se organizando, criando programas. O estado de Minas Gerais agora está criando um programa fantástico para apoiar os municípios. Tá? Mas a gente defende muito, então, o Ministério da Integração, então, trabalha muito como um apoiador, ou seja, nessa transversalidade. Né? Então, além do FIDIRS, no encontro de prefeitos e prefeitas, agora no início do ano, que o presidente promoveu, o ministro lançou em um dos painéis, junto com o IPGC, que é um grande parceiro nosso, essa ideia de um consórcio nacional, né, de cidades inteligentes, ou seja, porque no final, né, cada vez mais a gente tem muita tecnologia, né, muita solução, e o Brasil cada vez mais sendo reconhecido como um mercado super atrativo mundialmente, tá? E, às vezes, né, até por conta dessa polarização e das fakes das redes sociais hoje, muitas vezes a gente pensa, pô, o Brasil está numa situação difícil, enfim, mas a gente tem um reconhecimento internacional do nosso crescimento e amadurecimento do nosso mercado, né? O Infrascope do BID é um exemplo que já coloca a gente como o primeiro mercado aí da América Latina em termos de PPPs. Recebemos um prêmio, agora o Brasil recebeu um prêmio agora no 9º Fórum de PPPs da ONU, tá? Em 3º lugar, com Cidade Inteligente de Goiânia, né? Que é um exemplo agora muito recente de projetos dessa natureza. Os primeiros lugares foram saneamento e mobilidade, saneamento na África e mobilidade elétrica na Sérvia, que estava sediando o fórum, então também é sempre difícil disputar com quem está sediando o evento, mas o Brasil está lá sim, reconhecendo o PPI. Hoje tem uma carteira que é invejável, tá? A gente não tem hoje, quando a gente vê, por exemplo, França, Inglaterra, enfim, países europeus, uma carteira de mais de 200 projetos, se a gente contar projetos federais, estaduais e municipais, então uma carteira muito densa e, de certa forma, modelagens inovadoras, e isso é importante. Tá? E elogiar também, né, o trabalho da ABCIP, tá? E particularmente o trabalho que a Leila coordenou. Tá? Então, parabenizar novamente. Eu acho que esse tipo de material, presidente Pedro, agrega muito, porque cria conexões e compartilha boas experiências para que a gente possa, sim, acelerar essa agenda. Né? Então,
muitas vezes, e aí no âmbito do Ministério a gente sente essa dificuldade, não é tecnologia, não são os escritórios, hoje a gente tem sim, né, graças ao trabalho que vem sendo feito aí, como o Manuel falou, pelo próprio Banco do Brasil, temos aí, o Lehner vai lançar aí o PPP Flix aí em breve, então, né, um streaming de PPPs, coisas inovadoras sendo feitas, o Cidades agora lançando aí uma portaria com mais de 50 possibilidades de serviços integrados a esse setor. Não vou dar spoiler aí, secretário, vou deixar para você explicar um pouco mais. Mas então, assim, por que a gente não está conseguindo avançar? E na velocidade que a gente precisa. E muitas vezes é o quê? Essa questão da decisão política, às vezes o prefeito não se sente amparado pelos colegas. Então, a ideia nossa é cada vez mais criar políticas, né, no âmbito do Ministério. Então, a gente tem discutido não só essa estratégia do consórcio nacional como um caminho, por exemplo, olha, eu tenho aqui consórcios locais, não consegui fazer adesão, lançamos o Atlas de Cidades Inteligentes junto com o Ministério das Cidades, PPI, próprio vice-presidente Alckmin participou, porque é uma agenda muito transversal. A gente está falando de revolução industrial também, de soluções tecnológicas que não é só mais o LED, é a praça digital, enfim, é uma série de oportunidades, mas como que a gente consegue, então, viabilizar essa aceleração? Né? Então, a ideia é que a gente possa, além dessas questões, também criar, né, captações aí alternativas. Então, temos falado também com multilaterais para captar novas fontes e discutir também de que forma a gente pode, eventualmente, por meio de parcerias, de orientações como a BICIP tem trazido, a gente pensar também em outras políticas alternativas para que esses prefeitos se sintam atraídos, né, e seguros, na verdade, para a tomada de decisão, né, de estruturar. No âmbito do Ministério, o que a gente tem percebido é que, sem dúvida, cidades inteligentes é a porta de entrada dos municípios para essa agenda. Então, a gente tem discutido com vários prefeitos, por exemplo, essa questão, né, de saneamento, a gente trabalha muito com perímetros de irrigação, mobilidade, enfim, uma série de agendas, mas, sem dúvida, cidades inteligentes talvez seja um modelo mais simples para um prefeito entrar, né, nessa agenda, que é uma agenda que, infelizmente, no Brasil, por vários fatores, a gente tem cada vez mais reduzido a participação da aplicação direta da administração pública em infraestrutura, e isso tem gerado um déficit muito grande, um déficit geracional. Tá? Então, cada vez mais agora, né, vocês estão acompanhando, né, a discussão agora no Congresso, enfim, cortes, né, e toda essa questão. Então, cada vez mais, essa agenda de PPP se torna estratégica e o caminho, sem dúvida, principal para a gente avançar em infraestrutura. Tá? Então, sobre vários aspectos, uma agenda muito importante para a gente. Tá? Então, de certa forma, a ideia é que a gente possa, então, pensar em vários blends. Os ministros têm discutido, por exemplo, a ideia de conectar, o próprio Cidades tem feito isso, olha, de que forma a gente pode, então, destinar recursos de emendas parlamentares para viabilizar esse tipo de agenda, né, discutir programas, por exemplo, para aportes, né, nesse sentido. Então, eu acho que para a gente, além de compartilhar o que a gente está estruturando lá, tá, é escutar muito, tá, o que a frente tem trazido, o que a confederação, o que as associações têm trazido, para a gente escutar e, como tu colocou muito bem, Pedro, assim, construir junto esse mercado cada vez mais sólido, né, de soluções aí voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população. Então, agradecer, né, e nos colocar à disposição lá no MDR para cada vez mais estar trabalhando juntos aí. Obrigado.